Existe uma cena que se repete nas casas de quem já viveu o suficiente para reconhecer o cheiro de uma crise antes que ela apareça nos jornais. É a cena de uma pessoa mais velha sentada na cozinha, segurando a conta de luz, olhando o preço do café, lembrando de outros tempos em que tudo parecia estável até deixar de estar. E é exatamente essa cena que voltou a se repetir em milhões de lares dos dois lados da fronteira entre Estados Unidos e Canadá, à medida que a relação entre os dois países, antes considerada a aliança comercial mais estável do mundo ocidental, foi sendo estrangulada por uma sucessão de decisões vindas de Washington. Quando se diz que Trump fechou a fronteira norte, não se trata de imaginar caminhões parados, soldados em postos de inspeção ou uma manchete de um único dia. Trata-se de algo mais grave e mais lento, que vai se acumulando em forma de tarifas, ameaças, suspensões de negociação, declarações públicas humilhantes contra o vizinho histórico e medidas que, juntas, transformaram a fronteira mais movimentada do hemisfério em um lugar de incerteza permanente. E o que Mark Carney fez em resposta, durante os meses mais tensos dessa disputa, deixou a Casa Branca diante de um problema que ela não esperava enfrentar tão cedo. Para entender o tamanho do impacto, é preciso lembrar que estamos falando da maior parceria bilateral de comércio do planeta. Cerca de 73% de tudo o que o Canadá exporta vai para os Estados Unidos, segundo dados públicos do governo canadense referentes a 2025. O comércio entre os dois países, contando bens e serviços, gira em torno de centenas de bilhões de dólares por ano. O Canadá é o maior fornecedor de petróleo bruto da matriz americana, respondendo por algo próximo de 64% de todas as importações de petróleo cru dos Estados Unidos em 2025, de acordo com relatórios do Serviço de Pesquisa do Congresso americano. Refinarias do Golfo do México foram construídas, ao longo de décadas, para processar exatamente esse tipo de óleo pesado canadense. Fábricas de automóveis em Detroit, em Ontário, em Michigan e no sul do Canadá operam como se a fronteira não existisse, com peças cruzando o limite várias vezes antes de virar um carro pronto. Foi essa engrenagem, construída em silêncio durante quase 80 anos, que entrou em uma fase de paralisação anunciada. A primeira fase dessa paralisação começou ainda em fevereiro de 2025, quando o governo Trump impôs tarifas de 25% sobre a maior parte dos produtos canadenses e de 10% sobre os produtos de energia, invocando uma suposta emergência nacional ligada ao fentanil. O argumento foi rapidamente contestado, inclusive por dados oficiais americanos que mostravam que a apreensão de fentanil na fronteira norte representava menos de 1% de todo o fentanil interceptado no país. Mesmo assim, as tarifas foram impostas, depois adiadas, depois reimpostas, depois ampliadas, em um movimento que economistas do Royal Bank of Canada chegaram a comparar ao choque comercial das tarifas Smoot-Hawley dos anos 30, descrito como o maior baque comercial enfrentado pelo Canadá em quase 100 anos. Ao longo de 2025, a tarifa principal foi elevada para 35%. No início de 2026, o presidente americano chegou a ameaçar publicamente elevar essa tarifa para 50% em retaliação a uma propaganda do governo de Ontário que recuperava trechos antigos de discursos de Ronald Reagan defendendo o comércio livre. Para qualquer pessoa mais velha que se lembra de Reagan como símbolo do conservadorismo americano, essa cena tinha um peso simbólico difícil de ignorar. E aí veio o momento em que a peça começou a se virar, ainda que muita gente não tenha percebido na hora. Em fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Learning Resources contra Trump, decidiu que o presidente não podia usar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, conhecida como IEEPA, para impor tarifas daquele tamanho. A ferramenta favorita do governo Trump para pressionar o Canadá foi declarada juridicamente inválida. Em vez de recuar, a Casa Branca recorreu a um outro instrumento, a seção 122 da Lei de Comércio de 1974, e instituiu uma tarifa global de 10%, bens compatíveis com o acordo trilateral conhecido como CUSMA, ou USMCA,
ficaram em sua maior parte protegidos. Mas o recado político estava dado. A ameaça permanecia. E o aviso era claro. Se a justiça americana fechasse uma porta, a Casa Branca abriria outra. Em junho de 2026, o representante comercial Jamieson Greer apresentou um relatório acusando o Canadá e outros 60 países de não fiscalizarem com rigor a entrada de produtos feitos com trabalho forçado, abrindo espaço para uma nova tarifa de 10%. Mais uma vez, o gesto foi recebido em Ottawa como mais uma camada de pressão. Quem vive longe dessas discussões pode olhar para tudo isso e pensar que se trata de uma briga entre governos, mas a verdade é outra. Cada tarifa que entra em vigor empurra para cima o preço de um carro montado em Michigan, de um eletrodoméstico vendido em Toronto, de uma refeição servida em Flórida com matéria-prima canadense, de um móvel que depende de madeira do Canadá, de um saco de fertilizante usado em uma plantação no meio oeste americano. Cada ameaça pública sobre fechar a fronteira, anular acordos, bloquear a abertura da nova ponte internacional Gordie Howe ou impor tarifas de 100%, muda o cálculo de quem decide investir, de quem decide contratar, de quem decide se aposentar agora ou esperar mais um ano. As pessoas mais velhas costumam ser as que primeiro percebem essas mudanças. Não porque sejam pessimistas, mas porque já viveram crises que vieram disfarçadas de manchete distante e terminaram sentadas à mesa do café da manhã. Foi nesse cenário de pressão acumulada que Mark Carney chegou ao posto de primeiro-ministro do Canadá em março de 2025, depois substituindo Justin Trudeau e em seguida vencendo a eleição federal de abril daquele mesmo ano, à frente do Partido Liberal. Carney não era um político de carreira clássica. Tinha sido presidente do Banco do Canadá durante a crise financeira de 2008 e depois governador do Banco da Inglaterra. Era um técnico de bancos centrais, acostumado a falar baixo, a olhar gráficos, a calcular consequências sistêmicas, e foi justamente esse perfil que o tornou imprevisível para a Casa Branca. Quem espera um adversário inflamado se descontrola ao encontrar um adversário frio. Logo no discurso de posse, Carney avisou que a antiga relação com os Estados Unidos, baseada na integração crescente, tinha acabado. Em outros momentos, foi mais duro, dizendo que Trump estava tentando quebrar o Canadá para tomá-lo. E disse isso sem gritar. Disse com a calma de quem já tinha um plano em mente. Esse plano não foi inventado às pressas. Ele se materializou em uma estratégia de diversificação que estava sendo preparada havia anos. A expansão do oleoduto Trans Mountain, concluída em meados de 2024, permitiu pela primeira vez que volumes relevantes de petróleo pesado canadense saíssem pela costa do Pacífico em direção à Ásia, especialmente para a China. Em outubro de 2025, segundo dados publicados pela imprensa econômica canadense, as exportações para destinos fora dos Estados Unidos atingiram um recorde histórico, com quase metade indo para a Ásia. Empresas canadenses, que haviam perdido cerca de 18 bilhões e meio de dólares em vendas aos americanos, conseguiram recuperar quase 11 bilhões com 27 novos parceiros comerciais, em um ritmo que surpreendeu até analistas otimistas. O governo Carney passou a falar abertamente em construir uma coalizão de países parecidos para criar uma alternativa à liderança americana, caso essa liderança continuasse a ser usada como instrumento de coerção. Anunciou metas ambiciosas de gasto militar, comprometendo-se a atingir 2% do PIB em defesa até março de 2026 e 5% até 2035, ao mesmo tempo em que buscou aproximação com a União Europeia, com o Reino Unido, com a Austrália, com o Japão e com aliados do Pacífico. E aqui mora a parte que assusta Washington de verdade. Não é a postura agressiva de Carney, é a postura organizada. Não é o discurso, é o plano. Um país que decide, no fundo da alma, que precisa reduzir a dependência de seu maior parceiro comercial, não age em uma semana. Ele age em décadas. E a impressão que se tem, vista de fora, é que o Canadá começou a agir antes mesmo de saber que precisaria agir. Pipelines foram construídos, tratados foram negociados, equipes técnicas foram montadas,
Janice Charette, a principal negociadora canadense, e o ministro Dominique LeBlanc, responsável pelas relações comerciais com os Estados Unidos, passaram meses em Washington costurando alternativas. Carney repetiu em coletivas que não aceitaria um mau acordo, que não negociaria sob ameaça, que não seria tratado como subordinado. Disse, com todas as letras, que a posição canadense não é a de um suplicante diante de quem dita termos, mas a de um país que tem opções. E, ao dizer isso, deixou claro que o ônus do conflito tinha mudado de lado. A grande questão que paira sobre todo esse processo é a chamada revisão do CUSMA, prevista para o dia 1º de julho de 2026. Trata-se da primeira revisão formal do Acordo Trilateral de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, assinado em 2020 ainda, durante o primeiro mandato de Trump e que substituiu o antigo NAFTA. Pelas regras vigentes, os 3 países precisam decidir se renovam o acordo por mais 16 anos ou se entram em um ciclo de revisões anuais durante 10 anos, ao fim do qual o pacto pode simplesmente expirar. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, e do Centro Soufan, em Nova York, avaliaram em análises públicas que a probabilidade de uma renovação tranquila se tornou pequena. Funcionários ouvidos pela Bloomberg disseram esperar que o prazo de 1º de julho não seja cumprido, com Trump preferindo revisões anuais, que mantém os parceiros sob pressão contínua. O analista de comércio Jerry Pacheco, em coluna pública, afirmou que o caminho mais provável é uma renegociação prolongada, dolorosa, focada em automóveis, energia, regras de origem e disciplinas sobre a China. A questão emocional, no entanto, vai além dos detalhes técnicos. Para quem já passou dos 55 anos e acompanhou a vida adulta dentro de uma economia globalizada, é difícil não sentir um aperto ao ver 2 das maiores democracias do hemisfério ocidental se afastarem dessa forma. Não se trata de torcida política. Trata-se de perceber que quando aliados históricos começam a se tratar como rivais, alguma coisa muda na temperatura do mundo. E quando essa mudança chega ao bolso do trabalhador americano, ao caminhoneiro canadense, ao aposentado que vê o preço do remédio importado oscilar, ao pequeno comerciante que depende de peças vindas do outro lado da fronteira, a tensão deixa de ser abstração diplomática para se transformar em pergunta concreta. Quanto desse jogo de pressão e contrapressão é negociação dura, e quanto é puro desgaste de uma confiança que levou gerações para se construir? A resposta a essa pergunta ainda está sendo escrita. Mas o que já se desenhou, até agora, é uma cena rara na história recente das Américas. Um país menor em população e em produto interno bruto, depois de receber tarifas, ameaças, declarações de que poderia se tornar o 51º estado da União e bloqueios à inauguração de uma ponte internacional já pronta, decidiu não recuar. Decidiu, em vez disso, abrir outras portas. Decidiu falar mais com a Europa, com a Ásia, com a América Latina. Decidiu apostar em diversificação como ato de soberania. E enquanto a Casa Branca multiplicava ameaças, Ottawa multiplicava reuniões. O contraste, para olhos atentos, foi mais eloquente do que qualquer discurso, porque mostrou, sem precisar dizer em voz alta, que o jogo da pressão sem limites tem um custo e que esse custo, muitas vezes, é pago no espelho. A história nos ensina que crises econômicas raramente explodem de uma vez. Elas se acumulam como gotas que, vistas uma a uma, parecem inofensivas, até que o copo transborda em um dia comum, sem aviso prévio. A tensão entre Estados Unidos e Canadá, em 2026, é exatamente esse tipo de fenômeno. Não houve um momento único de ruptura. Houve uma sequência longa de pequenas rupturas, cada uma considerada gerenciável dentro do seu próprio recorte de tempo, mas que, somadas, reorganizaram, em silêncio, a estrutura mais integrada de comércio do hemisfério ocidental. E o efeito disso, lentamente, começou a ser sentido por quem nunca leu um relatório do Tesouro Americano e nunca abriu um boletim do Banco do Canadá. Quando um governo impõe tarifas sobre aço, alumínio, automóveis, madeira, energia, fertilizantes
e outros bens essenciais, o efeito imediato é o de tornar mais caro o ato de produzir em casa. As empresas americanas que dependem de aço canadense para fabricar pontes, eletrodomésticos, máquinas e estruturas de construção precisam absorver esse custo extra. Algumas absorvem reduzindo margem. Outras repassam o aumento para o preço final. Outras ainda transferem operações, demitem, reorganizam fornecedores. Para o aposentado que vê o preço de uma geladeira nova subir, para a família que adia a compra do carro porque ele ficou mais caro, para o pequeno empreendedor que vê o custo do material de obra subir, a tarifa deixa de ser uma palavra técnica e vira uma escolha doméstica adiada. Esse é o mecanismo invisível que transforma uma decisão política tomada longe em uma decisão familiar tomada perto. E a Fundação Tributária, em análise pública, estimou que o pacote de tarifas instaurado em 2025 e 2026 representa o maior aumento de imposto como proporção do PIB americano desde 1993, com efeito médio de cerca de $1.500 por domicílio em 2026. Não é número de manchete, é conta de mercado. Do outro lado da fronteira, o impacto também ganhou rosto humano. Trabalhadores das indústrias de aço, alumínio, madeira e automóveis enfrentaram demissões, redução de jornada, programas governamentais de compartilhamento de trabalho e medidas emergenciais de socorro fiscal. A Federação Canadense de Pequenas Empresas registrou tensão crescente entre comerciantes e fornecedores. O governo Carney lançou um programa de empréstimos para grandes empresas, o chamado Large Enterprise Tariff Loan Facility, voltado a companhias com dificuldade de liquidez. Estendeu prazos de pagamento de impostos. Concedeu isenções a setores de saúde, segurança pública e segurança nacional. Tentou, em outras palavras, conter o choque sem permitir que ele se transformasse em uma recessão profunda. Mas mesmo em um país com instituições sólidas como o Canadá, esse tipo de manobra não elimina a sensação de fragilidade, apenas a posterga. E o público mais velho conhece bem essa diferença. A análise responsável precisa reconhecer que há mais de uma leitura possível desse momento histórico. Alguns analistas argumentam que a pressão tarifária é apenas tática de negociação. Veem em Trump um operador de barganha que usa o medo como ponto de partida para arrancar concessões e depois abrandar a postura. Citam o fato de que muitas tarifas foram pausadas, ajustadas, reduzidas ou reformuladas ao longo do tempo. Citam o caso da retomada das negociações em junho de 2025, depois que o Canadá aceitou desmontar seu imposto sobre serviços digitais que afetava gigantes americanas de tecnologia. Citam a possibilidade de que, ao fim, prevaleça uma renegociação dura, porém aceitável, da CUSMA. Outros analistas, no entanto, consideram esse otimismo perigoso. Lembram que o vocabulário diplomático mudou de forma estrutural. Lembram que o conceito de Fortress North America, ou Fortaleza América do Norte, já é usado abertamente em audiências oficiais em Washington, condicionando a participação canadense no acordo ao alinhamento com prioridades americanas, inclusive em relação à China. Lembram que a antiga linguagem do livre comércio quase desapareceu dos depoimentos públicos. Esses analistas alertam que o que está sendo construído pode ser menos um acordo de comércio livre e mais um sistema de comércio condicional, em que países menores se tornam dependentes da aprovação contínua do parceiro maior. Entre esses dois extremos, há um caminho intermediário, que talvez seja o mais realista. Ele admite que pode haver acordo, mas reconhece que esse acordo virá com cicatrizes. Pode haver renovação da CUSMA, mas dentro de um clima em que cada divergência futura será mais facilmente convertida em ameaça. Pode haver redução de tarifas, mas dentro de uma lógica em que tarifas voltarão sempre que a Casa Branca quiser pressionar por uma agenda interna. Pode haver alívio para a indústria automotiva, mas em troca de mudanças em regras de origem que aumentem a participação americana no conteúdo dos veículos. Pode haver tranquilidade para o agronegócio canadense, mas em troca de aberturas no sistema de gestão de oferta para laticínios, aves e ovos. Cada concessão
será celebrada por um lado como vitória e lamentada pelo outro lado como perda de soberania. E o público comum, que paga as duas contas, raramente é consultado sobre o equilíbrio. Para quem cresceu no século XX, há uma dimensão emocional importante nessa história. Os Estados Unidos e o Canadá foram, durante décadas, o exemplo escolar de boa vizinhança internacional. Era a fronteira sem muros, sem grandes incidentes, sem propaganda de guerra. Era o lugar do mundo onde a integração comercial parecia uma coisa natural, quase inevitável. Famílias têm parentes dos dois lados. Estudantes cruzam todos os anos. Hospitais americanos contam com profissionais formados no Canadá. Hospitais canadenses recebem pacientes americanos. Comerciantes pequenos vivem da troca diária. Ver essa rotina ser tratada como peça de barganha por uma administração específica, vista por muitos analistas como guiada pela imprevisibilidade institucional, gera um tipo de luto que é mais difícil de descrever do que de sentir. É o luto de quem cresceu acreditando que estabilidade existia como pano de fundo e descobre, na velhice, que nem mesmo o pano de fundo era tão garantido. Há também uma dimensão geopolítica que ainda está sendo digerida. Quando a maior potência econômica do mundo trata seu vizinho mais próximo como um competidor, ela envia um sinal para todos os outros aliados. Para a Europa, que assistiu em silêncio à Comissão Europeia chamar Washington a reconsiderar sua abordagem em fevereiro de 2025. Para o Reino Unido, a Austrália e o Japão, que enfrentam suas próprias tensões comerciais com a Casa Branca. Para o México, que prefere o caminho da desescalada e da negociação discreta, mesmo correndo o risco de ver os termos serem mudados ao longo do percurso. Para a América Latina, que olha de longe e calcula até onde a previsibilidade americana ainda pode ser contada. Cada um desses parceiros agora se pergunta, em voz baixa, se vale a pena depender tanto de um único centro de poder. E essa pergunta, ainda que aparentemente abstrata, tem efeitos práticos em rotas comerciais, em investimentos estrangeiros diretos, em decisões de longo prazo sobre onde montar fábricas, escritórios, cadeias logísticas inteiras. A confiança internacional, quando se desgasta, demora gerações para ser reconstruída, e o ônus dessa reconstrução, historicamente, recai sobre quem menos contribuiu para o desgaste. A pergunta que muitos espectadores mais velhos fazem em silêncio é se essa fase passa ou se ela inaugura uma nova era. Não é possível afirmar com honestidade qual das duas hipóteses se concretizará. O cenário responsável é observar a tendência, não transformar suposição em destino. O que se sabe, segundo análises disponíveis, é que o Canadá já tomou decisões estruturais que dificilmente serão revertidas. A diversificação de exportações via Trans Mountain, a aproximação com a União Europeia, o aumento do gasto militar, o redesenho do mapa de parceiros comerciais, a postura mais técnica e menos emocional de Carney nas negociações, tudo isso mostra que mesmo se houver acordo amanhã, o Canadá não voltará a ser o parceiro de costas curvadas que parte de Washington esperava. E também se sabe que os Estados Unidos, por sua vez, descobriram que pressionar um aliado próximo tem custo doméstico real. Em fevereiro de 2026, a Câmara dos Representantes chegou a aprovar, por uma diferença pequena e com apoio de alguns republicanos, uma resolução para revogar as tarifas impostas sob declaração de emergência, em um raro gesto bipartidário de crítica à política comercial do governo. Para uma pessoa que já viu várias crises, esses pequenos sinais são leituras de mapa, mostram que a sociedade americana, mesmo dividida, não aceita silenciosamente qualquer custo. Mostram que parlamentos respondem quando empresas reclamam, quando preços sobem, quando empregos balançam. Mostram que a democracia, em meio a todo o ruído, ainda funciona como sistema de freios, ainda que mais lentos do que muitos gostariam. E mostram, sobretudo, que a história não é escrita por uma única pessoa, por mais alta que seja sua cadeira. É escrita pela soma de pequenas resistências, pequenas decisões empresariais, pequenas escolhas familiares, pequenas votações no Congresso, pequenos gestos diplomáticos de prudência. O acumulado desses gestos é o que decide se um conflito vira ruptura ou se ele encontra um novo ponto de equilíbrio.
A reflexão final que esse momento entrega ao espectador mais velho é talvez a mais importante. Quem viveu o suficiente sabe que momentos de instabilidade global atingem cada família de um jeito diferente. Atingem o aposentado que tinha previsto um determinado custo de vida e precisa rever a conta. Atingem o pequeno empresário que tinha um cliente do outro lado da fronteira e agora não sabe se vai conseguir manter o contrato. Atingem o filho que se mudou para outro país e agora vive sob outras leis de imigração. Atingem o neto que pensa em estudar fora e precisa repensar para onde ir. Atingem também o senso íntimo de cada um sobre o quanto sua segurança depende de decisões que não foram tomadas por ele. Em tempos assim, a maturidade não está em fingir que nada acontece, nem em entrar em pânico. Está em entender o cenário, ajustar o que estiver dentro do próprio alcance e proteger aquilo que foi construído com o trabalho de uma vida inteira, sabendo que o mundo lá fora pode mudar de um dia para o outro, mas que o que se tem em casa, em mãos, no que foi guardado, no que foi planejado com calma, ainda depende de escolhas pessoais feitas com lucidez. Antes que uma ligação estranha, um falso funcionário de banco ou um acesso suspeito a contas online coloque em risco anos de trabalho honesto. Vale conhecer o método proteção de Rockefeller no comentário fixado, pensado para quem deseja proteger a própria família de golpes telefônicos, golpes bancários online e abordagens que parecem oficiais, mas não são.